obrigado por ter participado da nossa primeira aula. Estamos na nossa segunda aula. Eu sou Gabriel Pardo, idealizador do programa Fórmula PMOC, e nessa maratona eu vou te mostrar como você pode aumentar o seu faturamento e seus lucros atuando num segmento altamente rentável e que praticamente não tem concorrência no mercado da refrigeração. Esse é o vídeo 2 e nele eu vou te mostrar quem pode e quem não pode, assinar o PMOC, e independentemente de quanto tempo você trabalha na refrigeração, pode também ganhar dinheiro, mesmo não sendo habilitado ou não podendo assinar o PMOC. No vídeo 1 da nossa maratona eu abordei a lei que regulamenta o PMOC e quais são os estabelecimentos que possuem exigência de ter os planos de manutenção, porque a Anvisa intensificou as fiscalizações dessas empresas. Eu também revelei para vocês a grande oportunidade que virá depois desse cenário pós-Covid. Além disso, eu comprovo que o PMOC é mais lucrativo, principalmente por tirar você daquela concorrência por preço que realmente vem deteriorando os lucros na refrigeração ano após ano. Se você não assistiu o vídeo 1, eu deixei ele aqui do lado para que você assista. Eu recomendo que você assista antes para que depois esse vídeo aqui faça sentido para você. Caso você já tenha visto, vem comigo. Antes de começarmos, eu preciso agradecer imensamente a quantidade de comentários que nós recebemos aqui embaixo e os refrigeristas que estão interagindo lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Agora presta atenção, hein? Eu não sou mãe de Ná, mas eu tenho certeza e eu posso prever uma coisa. Um fato que vai acontecer assim que você começar a trabalhar com o PMOC é uma chuva de indicação. Sabe por quê? Já aconteceu comigo e com uma série de alunos. Os empresários, os comerciantes, eles conversam entre si, eles vão nos mesmos lugares, eles se falam, e isso em qualquer segmento, tá? E assim que um fica sabendo que um profissional contratou o PMOC, ele já se preocupa e rapidamente já pede o telefone e solicita pelo menos um orçamento. Isso fez com que eu rapidamente me tornasse uma das principais autoridades de PMOC no Brasil. E sabe o que eu descobri nesse tempo de trabalho com PMOC? Que não precisa ser um grande empresário, ser um engenheiro, ter dezenas de funcionários para você trabalhar com PMOC. Qualquer profissional da refrigeração pode se beneficiar com a lei do PMOC. É isso mesmo, cara. Você que está me vendo agora, você pode estar até ganhando dinheiro, pode sim. Mas no tempo que você está aqui, se você não trabalha com PMOC, você já poderia estar ganhando dinheiro. Foi assim com o meu aluno Tasso, que além de ganhar dinheiro fornecendo PMOC, passou a fechar um contrato de manutenção atrás do outro. Ele não tinha uma grande equipe, na verdade ele começou sozinho, E o negócio começou a crescer de tal forma que ficou muito legal. Por que o PMOC é assim, Gabriel? Às vezes as pessoas me perguntam. Primeiro, você fecha o serviço, assina o contrato e ganha dinheiro. Em outras palavras, você não precisa contratar se você não tiver uma demanda certa. Pensa comigo, a quantidade de empresários na refrigeração que ficam desesperados quando o coronavírus chegou e começou a afetar os estabelecimentos. Agora, para quem trabalha com PMOC, cara, pouca coisa mudou. Sabe por quê? Porque quando uma empresa te contrata para executar o PMOC, normalmente é negociado um contrato anual. Eu recomendo até de 2 e 3 anos, com pagamentos mensais. Então você tem receita e pagamento a cada 30 dias. Você não passa a ter aquela remuneração picadinha, e sim uma remuneração mensal, que só cresce a cada contrato que você fecha. Então você tem receita e pagamento a cada 30 dias. Você não passa a ter uma remuneração mensal que só cresce a cada PMOC fechado. Você para de ser refém daquela demanda do verão, A demanda do verão só amplia, a oportunidade que você tem de ganhos e também vai facilitar que você feche aí muitos contratos de manutenção. Deixa eu falar sobre algumas verdades, E eu vou ter coragem de falar um pouco isso. Você nunca vai ganhar dinheiro de verdade fazendo instalação aqui, uma outra limpezinha aqui. Só é bem sucedido na refrigeração quem tem contrato de manutenção, com pagamento mensal. Cara, olha ao seu redor e veja quem são as maiores empresas e os mais bem-sucedidos. E pergunta para eles, de onde vem a maior parte dos lucros? São dos contratos de manutenção. E não conheço nada tão poderoso que vai te ajudar a fechar contratos de manutenção como o PMOC. E você pode fazer isso mesmo não sendo engenheiro. Cara, vem comigo que a gente vai entender um pouquinho agora sobre esse lance de quem pode e quem não pode assinar o PMOC. Antes da gente entender tudo isso, é muito importante entender quem pode assinar o PMOC ou não. Pessoal, antigamente, quem poderia assinar há um tempo atrás era somente os engenheiros da parte mecânica, ok? Somente os engenheiros podiam assinar. Depois, existem dois órgãos que a gente precisa falar um pouquinho, que é o CONFEA, tá?
o CFT. Antigamente, os engenheiros e técnicos respondiam todos para o CONFEA, que é o Conselho Federativo de Engenharia e Agronomia, que também tem vínculo com o CREA, que é o mesmo conselho, só que aqui é a nível federal, o CONFEA é a nível federal, e o CREA é o conselho regional, ok? Eles têm uma ligação muito forte, mas um a nível nacional e o outro a nível regional. Isso responsável pelos engenheiros, ou seja, o engenheiro, ele para ter o seu registro como engenheiro num órgão de classe, ele se registra no CREA-CONFEA, beleza? Então aqui a gente está falando para os engenheiros. E para os técnicos, eles têm que estar registrados no CFT, que é a mesma coisa, entre aspas, que o CONFEA, porque é o Conselho Federativo, ou seja, a nível nacional, a nível federal. E também o CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos, que é muito similar ao CREA, tá? Então, se o técnico ele quer assinar o PMOC, já vamos falar quais são os técnicos, ele precisa estar credenciado, né? Ele precisa estar com o seu registro ativo no CFT, CRT. Se o engenheiro ele quiser assinar o PMOC, ele precisa estar com o seu conselho ativo, com o seu conselho de classe ativo no CREA-CONFEA, beleza? Então tá aqui um pouquinho sobre o lance de CREA-CONFEA. E houve uma discussão muito grande, porque como somente os engenheiros podiam assinar o PMOC, isso acabou causando uma certa complicação. Por quê? Quando houve a separação, porque os técnicos respondiam para o CREA, tá? Então todos os técnicos respondiam para o CREA-CONFEA. Automaticamente, quando o CREA-CONFEA ele não quis mais, houve uma separação, que os técnicos não estiveram mais aqui no CREA-CONFEA, automaticamente os técnicos abriram o teu conselho, que é o CFT-CRT, e aí eles começaram a buscar, né, os direitos de assinar ou não. Então, entre uma das resoluções do CFT, tem a resolução número 68. Se você pesquisar, lembrando que isso aqui eu vou mandar para vocês, lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, a legislação, depois dessa aula, eu vou mandar para vocês a legislação 68, para que vocês possam consultar e ler, beleza? Então, os engenheiros da parte mecânica que podem assinar o PMOC são aqueles relacionados realmente às engenharias mecânicas, que é o engenheiro mecânico, é o engenheiro que atua em processos mecânicos, o engenheiro de automóveis, entre outros engenheiros que estão relacionados na parte mecânica e interligados com o CREA-CONFEA, beleza? E os técnicos, Gabriel? Os técnicos são 3 técnicos que podem assinar o PMOC, desde que registrado no órgão de classe e também com o seu ativo, né? Precisa estar ativo, precisa estar pagando as taxas certinhas. Então são 3. Um deles é o técnico de mecânica, ok? Então o técnico mecânico pode assinar. O técnico eletromecânico, tá? Não, o eletrotécnico não pode, tá? Tem que ser o eletromecânico. E claro, o técnico em refrigeração. Esse aqui são os 3 técnicos que podem assinar, desde que eles estejam com um conselho de classe ativo, ok? E aí, com certeza, ele vai poder assinar. Ah, Gabriel, mas tem algumas resoluções aí que o CREA e o CONFEA estão no embate para saber quem vai poder assinar alguma coisa. Claro, hoje quem pode assinar são esses profissionais, legalmente, sem nenhum problema. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são esses profissionais que podem assinar. E falando um pouquinho dos dois órgãos, tanto o CREA quanto o CONFEA, e tanto o CFT e CRT, eles são órgãos, cara, muito competentes, que trabalham muito certo, tá ok? Essa discussão existe porque os técnicos não respondem mais para o CREA-CONFEA, então está essa discussão sobre o espaço de cada um em poder assinar ou não. Porém, hoje, esses são os profissionais, beleza? Já que vocês entenderam um pouquinho de quem pode e quem não pode assinar o PMOC, é muito importante entender que você não precisa ser nem técnico, nem engenheiro para estar no PMOC, cara. Pelo contrário, você pode fazer parcerias. E hoje, eu já disse isso na outra aula, é muito fácil você fazer uma parceria com o engenheiro e com o técnico. E, pessoal, a legislação do PMOC é uma coisa muito simples, cara. É muito fácil entender. Isso depois de um pouco que você tem um direcionamento, cara, você já entende tudo isso. E não é a legislação em si que vai fazer você ter altos lucros na refrigeração, e sim como você utiliza essa legislação a seu favor, beleza? Vamos continuar aqui e vamos entrar agora o que vocês pediram, que é o lance da precificação. Vamos lá. Falando um pouquinho, eu vou falar de 3 tipos de precificação. Ah, Gabriel, mas como assim? Eu vou falar as mais praticadas no mercado e aí eu vou dizer qual eu pratico, beleza? E aí você vai entender por que eu faço isso e por que eu escolhi utilizar esse tipo de precificação. Bora, vamos lá. O primeiro tipo de precificação aqui que a gente costuma falar é uma precificação por TR, tá? Antes de você entender a precificação por TR, vamos entender o que é TR, né? TR significa tonelada de
refrigeração. É uma escala de medida para refrigeração. Que se a gente converter é o seguinte, 1 TR é igual 12.000 BTUs, beleza? Só para entender. Então, algumas pessoas que precificam o PMOC, o que eles fazem? Eles pegam, somam todos os cálculos dos equipamentos, indiferente se esse equipamento é chiller, é selfie, se esse equipamento ele é um split, se é um high wall, piso teto, o cara não quer nem saber, ele vai lá, ele pega um valor que ele acha justo e joga uma precificação em cima do TR ou em cima da potência frigorígena geral da planta. Então vamos supor que essa planta aqui tem 100 TRs, por exemplo. Então o cara cobra por TR o valor X e aí joga a precificação em cima disso, tá? Essa prática eu não recomendo, por quê? Quando a gente fala de TR, eu posso ter um equipamento de 1 TR muito simples de se fazer, como pode ser um split mesmo, um high wallzinho de 12.000 BTUs, como eu posso ter esse mesmo split aqui de 12.000 BTUs, onde eu preciso montar andaime, onde eu preciso subir em escada, onde para ter acesso a condensador às vezes eu desço de corda, né? Então é muito mais complexo e não tem como a gente mensurar esse lance aqui. Cara, não recomendo você precificar por TR, a não ser que você saiba muito disso e tenha muita certeza de quanto é a tua mão de obra, de quanto você pode precificar. Por quê? Se você precificar mais, o teu cliente paga por isso. Se você precificar menos, você rasga dinheiro e automaticamente você não vai ter condições de manter aquele contrato por muito tempo, beleza? Então, quando a gente fala de precificação por TR, é isso aqui que acontece, ó. Beleza? Tranquilo? Eles somam todas as potências frigorígenas e vamos supor aqui que essa empresa, vamos supor, tá? Eu não precifico assim e nem indico ninguém a precificar assim. O cara pega por TR aqui e joga, sei lá, um exemplo, tá? Cada um sabe do teu preço. E joga R$100, né, a cada TR. Então suponhamos que ele tenha 60 TR, ele vai fazer isso vezes 100 e aí vai ter a proporção do valor que vai ficar aquele contrato, beleza? Gabriel, o que você fala? Eu não recomendo, mas tem muito pemoqueiro que utiliza esse tipo de precificação. Boa? Vamos para o segundo tipo de precificação. E esse aqui é muito utilizado no B2C e no B2B também. O que o cara faz? É a precificação por equipamento, que eu também não recomendo, mas eu vou só dar uma noção para vocês como é que funciona. E esse é a forma mais utilizada até pelos mecânicos, tá? Principalmente para quem trabalha com cliente final. O que ele faz? Ele vai no cliente e vê quantos equipamentos são e cria uma tabelinha. Por exemplo, ele já tem um preço padrão. Gabriel, um equipamento de 12.000 BTUs, para eu fazer o PMOC, eu cobro, vamos supor aqui, valor X. Um equipamento de 18.000 BTUs, eu cobro o valor Y. O equipamento de 24.000 BTUs, então o que ele faz? Ele vai criando aqui tabelas, né, para saber quanto que ele cobra por equipamento, né? E aí depois esse cara pega isso aqui e joga lá. Então eu tenho tantos equipamentos X, tantos equipamentos Y e tantos equipamentos Z. E aí ele pega a quantidade desses equipamentos e multiplica pelo valor de cada um, fechou? Isso aqui, cara, é uma precificação que eu também acho um pouco arriscada, porque entra nos mesmos itens que a gente falou antes lá, de você não ter a certeza dos custos que você vai ter e também da mão de obra que você vai utilizar nisso. Então é um grande risco utilizar esse sistema, mas fica por tua conta, beleza? Agora, como que eu precifico e como eu oriento os meus alunos a precificarem? É dessa terceira maneira aqui, ó. Gabriel, mas dá um trabalhão para montar isso, cara. É melhor a gente ter um pouco mais de trabalho, montar um preço correto, tanto para o teu cliente quanto para você mesmo, do que você montar um valor que, cara, não vai atender o teu cliente ou pode mexer no teu bolso, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço para precificar, eu levanto todos os meus custos da equipe ou custos que eu tenho operacional para aquela atividade. Meu Deus, Gabriel, tem que levantar tudo? Tudo, tá? Então você vai pegar aqui, quanto custa essa equipe aqui, sei lá, de custo de salário. Então você levanta lá, uma mecânica auxiliar vai ficar X. Quanto custa para esses caras aqui, além de salário, os tributos, né? Porque, pessoal, uma coisa, para quem quer trabalhar com PMOC, não tem essa de não pagar imposto, de não emitir nota, cuidado, tá? Porque as pessoas que trabalham dessa forma, quando entram aí, que a gente fala do cliente, né, que é B2B, business to business, cara, automaticamente, se você não fizer isso, cara, você vai estar errado, depois você pode tomar processo e não pagar os direitos do seu funcionário. Então, na hora de precificar, você tem que olhar tudo isso, o salário do cara. Cara, quanto que esse cara
cara aqui vai gastar de EPI, né, no contrato de 1 ano? Quanto que a minha equipe aqui vai gastar de combustível para deslocar? Quanto essa equipe aqui ela vai gastar de treinamentos? Quanto essa equipe aqui vai gastar de muitas outras coisas? Você tem que linkar tudo isso. Ou seja, depois que você tem tudo isso, o seu custo operacional, com impostos, o seu custo com os direitos do funcionário, tudo bonitinho, aí sim eu sei quanto vai custar essa equipe para eu poder deslocar ela para o cliente, ok? Então, vamos fazer uma conta fácil aqui para você entender. Vamos dizer que eu levantei todos os meus custos com documentação e tal. Então, uma equipe para mim, ela vai custar, um exemplo, R$22 mil. Por que eu coloquei isso aqui? Para ficar fácil na conta por dia, beleza? Então, Gabriel, a minha equipe com todos os meus custos levantados, e lembrando, se esquecer um negocinho aqui, você vai ter problema, beleza? Ah, esqueci de colocar, foi para um cliente, o cliente tinha demandas específicas de EPI, os EPIs do cliente eram diferentes. Se você não mensurar isso aqui, e se você não souber o que você está orçando, automaticamente aqui você está na roça, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é eu entender quanto esse cara vai custar para mim. Já sei, R$22 mil custa. Estou falando de custo, um exemplo de custo, beleza? O meu mecânico auxiliar, ele custa R$22 mil por mês para mim, com tudo certinho. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou orçar o quanto a minha equipe tem de produtividade. Mas antes de falar de produtividade, então vamos falar assim, ó. Eu sei que essa equipe aqui eu conheço, essa equipe aqui faz 6 equipamentos por dia. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então, se eu tenho um cliente que ele tem 12 equipamentos e eu sei que a minha equipe produz 6 equipamentos por dia na média, então eu vou ter que demandar um HH, ou seja, uma hora homem da minha equipe aqui, de quantos dias? Ah, Gabriel, eu vou demandar aqui 2 dias, ok? Então, teoricamente, se minha equipe custa R$22 mil e eu tenho que fazer 2 dias de trabalho, teoricamente, esse orçamento ficaria em R$2 mil para mim, ok? Pô, Gabriel, R$2 mil para fazer 2 dias de trabalho é muito dinheiro, os clientes podem achar caro. Mas o que é interessante a gente fazer assim? Se você não coloca tudo isso aqui na ponta do lápis e sabe quanto é o teu custo, tá? Você não vai saber quanto você é o mínimo que você tem que cobrar, porque isso aqui, ó, eu não estou falando nem de margem de lucro, eu estou falando de custo. A minha empresa, ela vai ter um custo de R$2 mil para que esse cara vá para esse contrato. Pô, Gabriel, mas R$2 mil, isso seria o custo. Só que eu vou colocar mais o valor da minha margem. Ô, louco, Gabriel, é isso mesmo. Então, em cima do meu custo total aqui, a gente está dando um exemplo de 22 mil, tá? Pessoal, cada empresa tem um custo diferente, cada equipe tem um custo diferente. Eu não consigo falar quanto a tua equipe vai custar para você, beleza? Aí que entra esse lance de você saber quanto são os seus custos. Ah, eu pago escritório, não pago. Então você precisa entender e ir diluindo esses custos para saber quanto a tua equipe vai custar para você. Então, para esse contrato aqui ser válido, eu tenho um custo de 2 mil. Eu vou colocar mais minha margem de lucro, beleza? Então, levantei todos os custos da minha equipe, coloquei mais a minha margem de lucro, aí sim. Ah, Gabriel, tem empresas que praticam 50%, 30%, 100% de margem de lucro. Eu não sei quanto você aplica de margem de lucro. Aí só assim você realmente vai ter o famoso lucro. Aí sim você vai entregar o que realmente precisa entregar para o teu cliente, precisa entregar para fazer um orçamento correto. Porque menos que isso, eu só estou pagando os meus custos. Se eu cobrasse R$2 mil por essa equipe, ah, Gabriel, mas R$2 mil é muito. Cara, o lance é o seguinte, se o teu custo fala que a tua equipe custa R$1.000 por dia, como é que você vai dar um preço menor que esse? Não pode. Agora, o que acontece às vezes, que é um dos maiores erros na hora da precificação, e todo mundo fala assim, ah, Gabriel, quando você entra nisso aí fica ruim. Vamos lá. A gente entra no terceiro ponto aqui, no quarto ponto aqui importante, que é a produtividade, tá? E o quanto isso impacta no teu orçamento, fechou? Então, Gabriel, a produtividade da minha equipe, ela é baseada no quê? Quantos equipamentos a minha equipe produz? Então a gente mensurou ali que a minha equipe ela produz 6 equipamentos por dia, lembra que a gente falou ali? Beleza. Só que é o seguinte, nesse cliente aqui, para entrar lá, você precisa, antes de começar a atividade, você precisa de um técnico de segurança liberando. Então, você não pode chegar e já colocar a mão na massa. Outra coisa, durante a atividade, você precisa parar essas atividades para algumas rotinas de segurança da empresa,
além de rotinas de segurança um pouquinho a mais, eu tenho deslocamento dentro da planta, então, por exemplo, o cara precisa não tem um carro lá dentro, o cara às vezes anda de um ponto para outro muito, então se você não colocar direito a tua produtividade, você erra no outro cálculo. Por quê? Aqui eu coloquei que a minha equipe custa 2.000 por dia, e o meu cliente, ele teria a possibilidade desse cara executar 6 máquinas por dia. Então é muito interessante você entender o lance da produtividade da tua equipe para você realmente saber quanto você vai cobrar por isso, cara. Se não, os 2.000 que a gente falou que seria a nossa margem ali para aquele cliente de 12 máquinas, é pouco. Por quê? Porque a minha equipe, em vez de produzir 6 máquinas, ela produz 4. Ou eu tenho muito, sei lá, alguns clientes aí extremos, consigo produzir menos que isso. Então, quanto menos a minha produtividade nesse contrato, maior o valor. Por isso que algumas grandes multinacionais, quando você olha os orçamentos, às vezes, de uma instalação, o pessoal acha, cara, tá maluco, como é que o cara vai cobrar no splitzinho 9.000 BTUs um valor desse? Cara, é 3 vezes o que eu cobro, mas se você não colocar seus custos e você for instalar uma máquina num cliente onde você fica um dia fazendo integração, depois desse dia de integração você perde um dia de produtividade, cara, automaticamente o teu custo vai lá em cima. Então, para precificar correto o PMOC, foi o que a gente falou, eu levanto os meus custos e aí eu vou trabalhar em cima de quanto eu vou utilizar de mão de obra. Outra coisa importantíssima, vem com a gente aqui, que é a cabeça de refrigerista às vezes vem naquele lance de instalador. Ah, cara, eu sempre cobrei lá na máquina de 12, eu cobro X, numa máquina... naquele segundo item que a gente falou. Muitas vezes o cara já tem na cabeça ali quanto que ele gasta de material mais ou menos e aplica. Só que aí que entra a grande diferença entre quem trabalha com PMOC e quem não trabalha com PMOC. Vem comigo. Existe um negócio chamado... Eu falei um pouquinho ali. O B2C é uma sigla em inglês que significa do trabalho, ou seja, da empresa para o cliente. Que é isso que geralmente os refrigeristas entendem. Não, eu estou acostumado lá a fazer uma instalação no cliente. Ok. Quando você entra para o corporativo, quando você entra dentro de comércio, dentro de indústria, você não pode usar essa mentalidade que você tem para aquele cliente final, né? Aquele cliente para residência. Você tem que ter na tua cabeça que aqui é diferente. Por quê? Você não tem aqui você não tem burocracias com segurança. Muitas vezes o teu cliente não pede PPRA, PCMSO, o cliente aqui não pede NR33, NR35, NR10. Então, se você tem um custo aqui para o cliente final e você não você não olha direito para isso, quando você entrar aqui para a companhia, ou seja, o B2B, ou seja, da empresa para empresa, teu lucro aqui, ó, vai pro ralo, meu irmão. Então, uma das formas corretas de precificar é assim. Acho que já deu para ter uma boa ideia, né, de como precificar o PMOC. Lá no curso completo, Fórmula PMOC, eu tenho aulas completas, onde eu consigo entrar em mais detalhes, estratégias para maximizar o lucro, né, no seu trabalho e a precificação do PMOC. Eu também mostro lá como montar um contrato, passo a passo, mas por hora eu quero que você, né, se prepare para a nossa próxima aula. A aula 3 eu vou te revelar os 5 maiores mitos que impedem um profissional, né, de ganhar dinheiro com o PMOC. Eu também vou te ensinar como convencer um cliente a fechar contrato com você. Você vai ficar chocado, né, de como de uma forma simples você pode fazer com que o seu cliente venha implorar para fechar contrato de PMOC com você. Mas antes de finalizarmos, me diga aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa aula e também deixe a sua dúvida para que eu possa responder. Um forte abraço e até a aula 3.